coletiva de imprensa para falar sobre a prisão do Neto Camelo. Vamos ao vivo agora, momento em que o delegado Samuel Silveira concede estas informações no ar. Ao vivo. Dessa ação integrada, uma operação policial das mais relevantes neste ano no estado do Piauí, a prisão do Neto Camelo, um dos 3 formadores do bonde dos 40 aqui no estado do Piauí, cumpriu pena por 15 anos no sistema prisional, justamente pelo seu volume de crimes. Há 3 anos estava foragido e seguramente Coronel Aldivan, Coronel Galvão, muitos dos homicídios que aconteceram aqui na capital, especialmente na Zona Sul, é crença policial que tenham passado pelo seu conhecimento ou pela sua determinação. Porque como ele mesmo nos confirmou ainda na prisão ontem, ele era final do bonde dos 40, que é o final, um daqueles formadores, líderes com autoridade e legitimidade. Ele tinha esse mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, se escondendo no estado do Ceará, se escondendo no estado do Maranhão, se escondendo no estado do Pernambuco, um dos indivíduos mais procurados em todo o Nordeste. Ele, repito, era um dos formadores, e aí a gente não menciona apenas liderança, mas um dos formadores. Por isso, a nossa segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, mais uma vez, dá um claro exemplo, e se fizer um histórico do volume de prisões, quantitativamente e qualitativamente, tomando por referência aqueles formadores de organizações criminosas, aqueles líderes de organização criminosa, vai ser fácil concluir que no Piauí o crime organizado não tem vez. É o que nós temos, mais do que anunciado, demonstrado em variadas prisões acontecidas, como a de ontem, domingo. Delegado, ele inclusive estava em São Paulo para fazer procedimentos estéticos, para não ser reconhecido. Exato, era uma frequência, parece até, estava conversando aqui com o Coronel Aldivan antes da coletiva, parece até episódio de série, né? Mas é bem verdade, visitando aí uma série de clínicas de estéticas com a finalidade de moldar o seu rosto, a dificultar o trabalho de localização da polícia. Mas foi possível essa localização através da perfeita integração dos recursos tecnológicos que nós dispomos a partir de todo esse trabalho de profissionalização que a nossa estrutura de segurança pública tem recebido, a intensa comunicação entre Polícia Civil e Polícia Militar de uma maneira harmônica, de uma maneira irmanada, fazendo com que a sociedade, a olhos vistos, se sinta cada vez mais segura e os índices de criminalidade, os índices de violência caiam drasticamente. Delegado, vamos falar sobre a prisão ontem, né? Estava no balneário, estava na companhia de influenciadores. Como é que a polícia conseguiu identificar que ele estava nesse local? Veja só, o trabalho de investigação ele é continuado e eu acabei de responder essa pergunta pela fala anterior. A intensa comunicação existente entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, o monitoramento constante, o acesso aos recursos tecnológicos adequados, fazem com que esse criminoso, que até então era o mais procurado pela estrutura policial no Piauí, mas também outros que ainda se encontram foragidos, venham a ser presos. O detalhe, o passo a passo, fica na confidencialidade da necessidade do trabalho policial. Delegado, ele promoveu uma festa lá, estava um pouco de... Estava lá juntamente com a sua companheira, inclusive está grávida, e algumas blogueiras, né? Por assim dizer, que se dizem blogueiras, né? Pessoas pertencentes aí ao mundo da internet, mas que infelizmente um relacionamento também com o mundo do crime. Delegado, ele era considerado geral do Estado. A gente lembra que em setembro teve a prisão, com o filho dele foi preso, Operação Bernardo. Isso. Há uma informação de que ele teria ordenado ou permitido a morte do Jade Rubens, uma investigação feita pelo DHPP.
Como é que funcionava a atuação dele no controle dessa organização em toda a capital? Até interessante que no momento da prisão, e de fato o filho dele foi encontrado num apartamento de padrão considerável aqui na capital, com droga, muita droga, Coronel Galvão. Certamente o senhor se recorda daquela ocasião, e arma de fogo, se eu não estiver enganado. E quando da prisão ontem, eu ainda indaguei se aquela droga, aquela arma seria dele, e ele confirmou que de fato seria do filho. Mas uma inter-relação que é presente, infelizmente a criminalidade passando por herança de pai para filho. Coronel Aldivan, com suas equipes, fizeram um cerco adequado. Coronel Galvão, sempre comandante aí das operações, e nós também, enquanto Polícia Civil, tanto na atividade de monitoramento e investigação de cerco e também operacionalizando, conseguimos aí fazer essa prisão, contando o apoio, é claro, de toda a estrutura de segurança pública dessas duas polícias. Integrantes da família dele também pertencem ao mundo do crime, é isso? Só para fazer um complemento com relação ao Exatamente, foi o que nós acabamos de mencionar. O próprio filho dele, meses atrás, Denis fez essa pergunta relacionada a uma operação, acho que essa operação não tem 3 meses. Né? Se muito tiver, tem 3 meses. Mas só uma pergunta da nossa praticadora do estúdio, por gentileza, se ele já teria iniciado esses procedimentos de mudança de fisionomia ou se preparava para isso acontecer? Ele já havia feito algumas tatuagens, o Coronel Aldivan tem até aqui as imagens, cobrindo algumas marcas características dele, e já estava em procedimentos iniciados para a modificação aí da sua face. Coronel, vou perguntar para o Coronel Aldivan com relação à questão do Coronel Galvão, com relação ao fechamento daquele baile reggae, porque ele de fato me parece que é primo dele o dono daquele espaço, né? Infelizmente, nós temos feito várias ações que visam combater essa prática de venda de entorpecente, pessoas com restrição, armas em locais. Infelizmente, esses têm sido um dos locais que nós temos localizado muito. São bailes, né? Eventualmente de reggae, e esse que você citou ali na Dagmar, era realmente um baile ligado a essa facção. Nós temos esses relatos da própria inteligência, e aí nós ressaltamos esse trabalho feito, como o delegado muito bem falou aqui, de integração, de inteligência sempre à frente, fazendo essas averiguações, e nesse caso nós temos localizado muitas armas, muitas drogas em alguns bailes, eventualmente bailes reggae. Nós não temos nada contra o baile reggae, nem contra forró, nem contra qualquer tipo de música, nem de festa, mas infelizmente nós temos percebido isso. Você citou um baile que realmente foi constatado e tem sido uma prática, essas facções se vender droga, brincar, fazer altas farras aí na madrugada nesse tipo de locais. Mas como o delegado também citou, nós temos trabalhado dioturnamente, de forma integrada. Eu acho que a gente fala muito com o delegado, com os oficiais, que esse trabalho tem dado esse resultado. Então a gente frisa que trabalho de inteligência aliado a essa integração muito positiva realizada aqui no estado do Piauí. Uma pergunta para o Coronel Aldivan. Coronel, em relação a esses líderes das facções criminosas, no caso, o Neto Camelo, ele também é envolvido com outros criminosos, como o Alan Dilson, como outros criminosos, Brizola e outros. Como é que está o relatório da polícia, Coronel, em relação à prisão desses chefões das facções criminosas aqui na nossa região? Bom, a prisão de ontem do Neto Camelo mostra a fortaleza da integração do sistema de segurança pública aqui do estado do Piauí. Você relatou alguns nocivos ao convívio social, liderança de organizações criminosas aqui no Piauí, e a gente informa que todos eles foram presos, estão cumprindo penas e estão à disposição da Justiça do estado do Piauí. Ontem, a prisão desse indivíduo aí, sabíamos do grau de periculosidade dele, foi por isso que fomos acionados pelo nosso DGO, pelo nosso comandante-geral, pelo nosso secretário de Segurança, para fazer a prisão dele dentro do estrito cumprimento do dever legal. Porque esse Neto Camelo, há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás precisamente, ele
confrontou com as nossas forças policiais, inclusive chegando a balear um dos nossos agentes. Ele também foi alvejado no confronto, né? Então sabíamos do grau de periculosidade, sabíamos da responsabilidade de prender, porque ele mesmo disse que não se entrega. Mas ontem nós não demos oportunidade para ele e não damos oportunidade para nenhum faccionado, para nenhum indivíduo que esteja fora da lei aqui no estado do Piauí. Então, todos esses que você citou aí foram presos e estão à disposição da Justiça. Como que a polícia vê, então, coronel, ou delegado Samuel, ou coronel Galvão, uma prisão desses criminosos em posição de liderança? Qual, então, a expectativa da polícia em relação às facções, então, nesse caso, Bonde dos 40? Qual o andamento, então, da facção? Como a gente já tem dito, esse combate, não só das bocas de fundo, dos locais de venda, dos bailes, ele é muito importante também que se atinja a cabeça, as lideranças, o lado financeiro, como muito bem tem feito a DENAR, procurar saber o que movimenta essas facções. Então, esse trabalho de identificar os líderes, prender, o Piauí tem sido exemplo, nós citamos aí vários nomes que já estão respondendo, que já estão à disposição da Justiça, e tem sido esse o combate e o trabalho de inteligência. Identificar aquele que vai assumindo uma posição de liderança, procurar, identificar e colocar atrás das grades, porque no Piauí nós temos mostrado que a segurança pública está sempre à frente dessas organizações criminosas. Coronel, só para duas indagações aí, o senhor pode responder, o delegado também pode. Ele teria participado daquele ataque contra os profissionais do SAMU em 2023 aqui em Teresina. E com relação à esposa dele, ela teria envolvimento também nesse cronograma dessa organização criminosa? No caso do Neto, a gente já tem visto aí várias prisões, nós participamos já dessa segunda. Ele tem visto que eles são muito arrogantes, eles são muito... eles dão realmente vão atrás. Então, esse caso do SAMU, eu lembro mais desse caso aí, tinha uma situação de outro criminoso, então a gente percebe que eles são muito audaciosos e muito corajosos com relação a enfrentar outros desafios, né? Então, esse combate, para que essas pessoas possam estar temendo a segurança pública, prestando conta com a justiça, é muito importante e tem sido bem efetivo aqui no Piauí. Familiarmente, Neto Camelo, preso ontem, depois de 3 anos foragidos. 3 ou 4 meses atrás, filho dele preso em flagrante, com arma e droga. Seus irmãos, como o Sapão e o Pompom, também presos. Isso mostra... O Sapão foi solto, assim. Isso mostra, de fato, que a questão criminosa, envolvendo a organização criminosa, envolvendo essa criminalidade organizada, infelizmente, chegou ao arcabouço familiar, que a gente lamenta, mas nem por isso deixa de combater. Só para finalizar, delegado, em relação a essas influenciadoras, né? Qual seria o recado da Secretaria de Segurança Pública para essas pessoas que acabam convivendo com essas lideranças dessa organização criminosa? Parece que eles estavam num ambiente muito lúdico, que não tinha preocupação com a periculosidade ali do Neto Camelo. Não, em plena ostentação, né, num final de tarde de domingo, num balneário, escondido de fato, e difícil, de até mesmo difícil localização, mas acho que o recado que a polícia tem que dar não é outro que não seja o que já tem dado: prender criminosos, sejam eles criminosos que portem armas, sejam eles criminosos que façam uso da sua rede social para propagar a cultura do crime. Então, seja ele de uma vertente ou de outra, a resposta que a polícia tem que dar é uma só: prisão. O Neto Camelo utilizava vários perfis falsos nas redes sociais, né? A polícia conseguiu fazer a identificação desses perfis? Vários perfis falsos, até mesmo a ânsia de mostrar a ostentação o fazia proceder dessa maneira. Natural que a polícia também busque o rastro disso, né, e de fato há a confirmação dessa informação. Foram aprendidos alguma coisa lá, delegado? Não, lá não havia, inclusive ele chegou a mencionar que estava desarmado, porque se armado estivesse, não se entregaria e reagiria
Foi a fala dele no momento da prisão. Mas o veículo foi apreendido. Veículo apreendido, acho que uma Chevrolet Tracker, esse ano, acho que 2025. Obrigado. Tá aí, Helder, as informações relacionadas à prisão aí do Neto Camelo, ele que é considerado um dos, no organograma dessa organização criminosa, ele é considerado o topo, né, dessa organização. Helder, você lembra que agora há pouco nós entramos e passamos algumas informações e o delegado pôde confirmar. Nós tínhamos recebido a informação após aquele primeiro ao vivo de que o Neto Camelo, no momento em que começou essa procura da polícia por ele tinha fugido para outros estados brasileiros. Teria passado a informação que nós temos pelo Maranhão, teria passado por Ceará, Pernambuco, e há uma dúvida ainda que vai ser investigada pela polícia, Helder, de que ele teria sofrido um atentado em Goiás. Essa informação não foi confirmada pela polícia, mas nós recebemos nesse intervalo de tempo, nessa investigação que foi feita. Então, tudo aquilo que nós falamos agora há pouco foi confirmado, viu? Ele tinha feito os procedimentos estéticos para não ser identificado pela polícia, tinha influenciadoras com ele no momento dessa abordagem. O Neto Camelo utilizava perfis falsos nas redes sociais para poder atrapalhar a investigação policial. E a gente lembra, né, que foi feito todo um trabalho do organograma familiar do Neto Camelo, já que em setembro nós tivemos aquela operação em que o filho dele foi preso, e logo em seguida as operações do DHPP, do delegado Danúbio Dias, ali a investigação do Lorival com relação ao assassinato do Jade Rubens, em que teria tido a permissão, numa ligação de vídeo, o Neto Camelo recebeu a ligação de vídeo e foi permitido com que o Jade Rubens fosse assassinado, por ordem também, de uma certa forma, passando por ele ser o geral do Estado, e também com relação à questão do baile reggae, né? Você lembra que a polícia fez uma operação recente, nós acompanhamos, aquele baile reggae o espaço seria de um familiar ligado ao Neto Camelo, onde eles fazem ali, de uma certa forma, o controle dessa organização criminosa ali no Dagmamás, onde nós já tivemos aí por diversas vezes. Você lembra a prisão da Ana Azevedo, a prisão do namorado da Ana Azevedo, dos familiares, esse baile reggae. Tudo isso aconteceu ali naquela região do Dagmamás. Eu devolvo com você. Obrigado, Denis Constantino, pelas informações.